Santo Agostinho, Confissões, livro 7. Emancipando-se do falso conceito de Deus. A minha adolescência, má e nefanda, já tinha morrido. De caminho para a juventude, quanto mais crescia em anos, tanto mais vergonhoso me tornava com a minha vaidade, a ponto de não poder imaginar outra substância além da que os nossos olhos constantemente veem. Desde que comecei a ouvir as lições da sabedoria, não vos supunha, ó meu Deus, sob a figura de corpo humano, pois sempre fugi deste errado juízo, e me alegrava de encontrar esta verdadeira doutrina na fé da nossa Mãe Espiritual, a vossa Igreja Católica. Mas não me ocorria outro modo de vos conceber na imaginação. Ora, sendo eu homem, e que homem, esforçava-me por vos imaginar o grande, o único verdadeiro Deus. Com efeito, acreditava com todas as fibras do coração que éreis incorruptível, inviolável e imutável. Porém, apesar de não saber donde e o modo como me vinha essa certeza, via perfeitamente e estava certo de que aquilo que se pode corromper é inferior ao incorruptível, e o que não se pode deteriorar, sem hesitação, o antepunha ao deteriorável. E o imutável parecia-me melhor do que aquilo que é suscetível de mudança. O meu coração clamava com violência contra todos os meus fantasmas. Com este único golpe, esforçava-me por enxotar da vista do meu espírito a turba multa das imagens imundas que volitavam à minha volta. Mas apenas dispersa, eis que, num abrir e fechar de olhos, ela, apinhando-se, de novo se aproximava e rompia contra as minhas pupilas, obscurecendo-as. E assim, apesar de não vos conceber sob a forma de corpo humano, necessitava, contudo, de vos imaginar como sendo alguma coisa corpórea, situada no espaço, quer imanente ao mundo, quer difundida por fora do mundo, através do infinito. Era este o ser incorruptível, indeteriorável, imutável, que antepunha ao que é corruptível, sujeito à deterioração e à mudança. Tudo o que concebia, como não ocupando espaço, me parecia um nada absoluto, e não um vácuo, como sucederia se arrancássemos um objeto de um lugar e este ficasse vazio de qualquer corpo terrestre, úmido, aéreo ou celeste. Com efeito, neste caso, um lugar vazio seria como que um nada espaçoso, assim atoleimado de coração, sem consciência nítida de mim mesmo, considerava como um puro nada tudo o que não se estendesse ou difundisse, ou conglobasse ou dilatasse por um certo espaço, ou assumisse ou pudesse assumir qualquer destes estados. Quais são as formas por onde meus olhos costumam passar, tais eram as imagens por onde meu espírito caminhava. Eu não notava que este ato apreensivo de entendimento com que formava essas imagens não era da mesma natureza que estas. Com efeito, a atividade intelectual, se não fosse alguma coisa de grande, não poderia formar imagens. A vós, ó vida da minha vida, também vos imaginava como um ser imenso, penetrando por todos os lados a massa do universo e alastrando-vos fora dele, por toda parte, através das imensidades sem limites, de tal modo que a terra, o céu e todas as coisas vos continham, e todas elas se acabavam em vós,
sem, contudo, acabardes em parte alguma. Mas assim como a massa do ar, deste ar que está por cima da terra, não se opõe a que a luz do sol penetre por ele, atravessando-o, sem o rasgar nem cortar, mas enchendo-o inteiramente. Assim julgava que não só as substâncias transparentes do céu, do ar e do mar, mas também as da terra, eram por vós penetradas em todas as suas partes, grandes e pequenas, para receberem a vossa presença, governando-as interiormente, com vossa oculta inspiração, e exteriormente, dirigindo tudo o que criastes. Assim conjecturava eu, pois não vos podia conceber doutra maneira. Tal conjectura, porém, era falsa. Deste modo, uma parte da terra que fosse maior deveria também encerrar maior parte de vós, e outra que fosse menor, uma parte menor, estando tudo assim, impregnado de vós, o corpo do elefante, pelo fato de ser maior e ocupar mais espaço que o de um pássaro, teria proporcionalmente mais de vós que o corpo do pássaro. E deste modo, partido em fragmentos, comunicaríeis a vossa presença às grandes e pequenas partes do universo, respectivamente com grandes e exíguas porções de vós mesmo. Não é, porém, assim, mas ainda não tinhais iluminado as minhas trevas. Argumento de Nebrídio contra os maniqueístas. Bastava-me, Senhor, para esmagar aqueles sedutores seduzidos, aqueles faladores mudos, pois o vosso verbo não falava por meio deles. Sim, bastava-me a objeção que, já de há muito tempo em Cartago, lhes costumava propor Nebrídio, com que nos abalava a todos nós, que o ouvíamos, que poderia fazer contra vós esta desprezível raça de trevas, de que os maniqueístas se costumam servir, como de massa hostil, para vos atacar, se não aceitasseis batalha contra ela. Se alguém vos respondesse que poderia ser nociva em algum ponto, então seríeis violável e corruptível. Se, porém, dissesse que em nada vos podia danificar, nenhum motivo haveria para que lutasseis e pelejasseis em tais circunstâncias, que uma parte de vós, um membro vosso ou um rebento da vossa própria substância, se misturava com forças inimigas e com naturezas que não criastes. Ao contato destas, essa parte de vós de tal modo se corromperia e danificaria, que, caindo da felicidade para a miséria, necessitaria de socorro para se poder libertar e purificar. Ora, esse rebento de vós mesmo era a nossa alma que o vosso verbo, livre, deveria, com sua ajuda, arrancar do cativeiro, que o vosso verbo imaculado deveria remir da corrupção. Neste caso, o verbo seria corruptível, pois era formado de uma só e mesma substância que a alma. Ora, se eles afirmam que tudo que sois, isto é, a substância de que vos formais, é incorruptível, segue-se que todas aquelas suposições são falsas e abomináveis. Se dizem, pelo contrário, que o verbo é corruptível, tal afirmação é por si mesma falsa e logo a primeira palavra digna de abominação. Bastava-me, portanto, só este raciocínio contra aqueles que, a todo custo, deveria vomitar do meu peito oprimido. Com efeito, sentindo e falando assim de vós, não tinham por onde sair, senão cometendo um horrível sacrilégio de coração e de língua. A causa do mal. Mas, ó Senhor nosso, ó Deus verdadeiro,
que criastes não só as nossas almas, mas também os nossos corpos, e não só nossas almas e corpos, mas ainda todos os seres e todas as coisas. Eu já então afirmava e cria firmemente que sois incontaminável, alheio a toda alteração e absolutamente imutável. Todavia, não tinha uma ideia clara e nítida da causa do mal, porém, qualquer que ela fosse, tinha assente para mim que, de tal modo a havia de buscar, que por ela não fosse constrangido a crer, como mutável, um Deus imutável, pois, doutra maneira, cairia no mal cuja causa procurava. Por isso buscava com segurança, certo de que não era verdadeira doutrina que estes homens pregavam. Fugia deles com a alma, porque, quando eu indagava a origem do mal, via-os repletos de malícia que os levava a crerem, antes sujeita ao mal, a vossa substância do que a dele ser suscetível de o cometer. Esforçava-me por entender a questão que ouvia declarar acerca de o livre-arbítrio da vontade ser a causa de praticarmos o mal, e o vosso reto juízo, o motivo de o sofrermos, mas era incapaz de compreender isso nitidamente. Tentava arrancar do abismo a vista do meu espírito, porém de novo mergulhava nele, e sempre com reiterados esforços me submergia, sem cessar. Erguia-me para a vossa luz o fato de eu saber, tanto ao certo que tinha uma vontade, como sabia que tinha uma vida. Por isso, quando queria ou não queria uma coisa, tinha certeza absoluta de que não era outro senão eu quem queria ou não queria, experimentando cada vez mais que aí estava a causa do meu pecado. Quanto ao que fazia contra a vontade, notava que isso era antes padecer o mal do que praticá-lo. Considerava isso não como uma falta, mas como uma punição, em que, reconhecendo a vossa justiça, era logo forçada a confessar que, justamente, recebia o castigo. Mas de novo refletia: quem me criou? Não foi meu Deus, que é bom e é também a mesma bondade? Donde me veio então o querer eu o mal, e não querer o bem? Seria para que houvesse motivo de eu justamente ser castigado? Quem colocou em mim, e quem semeou em mim este viveiro de amarguras, sendo eu inteiramente criação do meu Deus tão amoroso? Se foi o demônio, quem me criou? Donde é que veio ele? E se por uma decisão de sua vontade perversa, se transformou de anjo bom em demônio, qual é a origem daquela vontade má com que se mudou em diabo, tendo sido criado o anjo perfeito por um Criador tão bom? De novo me sentia oprimido e sufocado por estes pensamentos, mas de modo algum arrastado àquele inferno do erro, onde ninguém vos confessa, se admite a tese de estardes vós, antes sujeito ao mal do que o homem ser considerado capaz de o cometer. Deus é incorruptível. Assim me esforçava por encontrar as outras verdades, do mesmo modo que já tinha descoberto ser melhor o incorruptível que o corruptível. Por conseguinte, confessava a vós, quem quer que fosseis, não estáveis sujeita à corrupção. Jamais alma alguma pôde ou poderá conceber alguma coisa melhor do que vós, sumo e ótimo bem, sendo absolutamente certo e inegável que o incorruptível se antepõe ao corruptível, como aliás já admitia. Poderia eu, se não fosseis incorruptível, ter atingido com o pensamento algo mais perfeito que o meu Deus. Portanto, logo que vi que o incorruptível se deve preferir ao corruptível, imediatamente vos deveria ter buscado, e em seguida deveria indagar donde vem o mal, isto é, a corrupção,
a qual de modo algum pode afetar a vossa substância. É absolutamente certo que, de modo nenhum, pode a corrupção alterar o nosso Deus, por meio de qualquer vontade, de qualquer necessidade, ou de qualquer acontecimento imprevisto, porque Ele é o próprio Deus, porque tudo o que deseja é bom, e Ele próprio é o mesmo bem. Ora, estar sujeito à corrupção não é um bem. Não podeis ser obrigado, por força, seja o que for, porque em vós a vontade não é maior do que o poder, porém seria maior, se vós mesmos fosseis maior que vós mesmo. Mas a vontade e o poder de Deus são o mesmo Deus. Para vós, que tudo conheceis, existe acaso alguma coisa imprevista? Nenhuma natureza existe, senão porque a conhecestes, para que proferimos nós tantas palavras a fim de comprovar que a substância de Deus não é corruptível, já que se o fosse, não seria Deus. É Deus o autor do mal? Buscava a origem do mal, mas buscava erroneamente, e ainda mesmo nessa indagação, não enxergava o mal que nela havia. Obrigava a passar ante o olhar do meu espírito todas as criaturas, tudo que nelas podemos ver, como a terra, o mar, o ar, as estrelas, as árvores e os animais sujeitos à morte, bem como aquilo que não vemos nela, como o firmamento do céu, todos os anjos e todos os espíritos celestes, mas como se estes últimos fossem corpóreos. A minha imaginação colocou-os a uns nos lugares, a outros noutros. Fiz da vossa criação uma única imensa massa, diferenciada em diversas espécies de corpos, uns corpos verdadeiros, outros espíritos que eu imaginava sob a figura de corpos. Eu a supus, não com a sua própria grandeza, porque a não podia saber, mas com a que me agradou, porém limitada de todos os lados. A vós, Senhor, infinito em todas as direções, imaginei-vos a rodeá-la e penetrá-la de todas as partes, como se fosseis um único mar, em toda parte e de todos os lados infinito, na vossa imensidade, tendo dentro de si uma esponja da grandeza que nos aprovesse, mas rodeada e inteiramente cheia do mar imenso. Assim, a vossa criatura finita, supunha eu, cheia de vós, que sois o infinito. Dizia, eis Deus, e eis o que Deus criou. Deus é bom e assombroso, e incomparavelmente preferível a tudo isto. Ele é bom, e por conseguinte criou boas coisas, e eis como ele as rodeia e as enche. Onde está, portanto, o mal? Donde e por onde conseguiu penetrar? Qual é a sua raiz e a sua semente? Porventura, não existe nenhuma? Porque recear muito, então, o que não existe? Esse é em vão, que tememos o próprio medo indubitavelmente ao mal, que nos tortura e inutilmente nos oprime o coração. Esse mal é tanto mais compreensivo quanto é certo que não existe o que tememos, e nem por isso deixamos de temer. Por consequência, ou existe o mal que tememos, ou esse temor é o mal. Qual a sua origem, se Deus, que é bom, fez todas as coisas, sendo supremo e sumo bem, criou bens menores do que ele, mas enfim o Criador e as criaturas todos são bons. Donde depois vem o mal, ou seria pelo fato de Deus fazer tudo isso com matéria em que existia algo de mal, e ao dar-lhe a forma e ao ordená-la, ter deixado nela alguma coisa que não transformasse em bem. E isto porque não podia ele convertê-la inteiramente de modo a não permanecer nela nada de mal, já que era onipotente. Enfim, porque quis fazer dela alguma coisa
e porque não preferiu antes reduzi-la totalmente ao nada, com a sua mesma onipotência? Poderia acaso ela existir contra a vontade divina, se a matéria é eterna, porque a deixou perdurar tanto no passado, por um espaço indefinido de tempo, e por que motivo se comprazeu em fazer dela alguma coisa só tanto tempo depois? Se subitamente quis fazer alguma coisa, porque a não reduziu ao nada, sendo onipotente, não ficou só ele, todo verdadeiro bem, todo sumo bem, todo bem infinito. Se não convinha que aquele que é bom permanecesse estéril de obras boas, não poderia ele fazer desaparecer e aniquilar a matéria que era má, estabelecendo outra que fosse boa, donde criasse tudo. Não seria, pois, todo-poderoso, se nada de bom pudesse criar sem a ajuda daquela matéria, a que ele mesmo não tinha dado a existência. Revolvia tudo isto dentro de meu peito miserável, oprimido pelos mordazes cuidados do temor da morte e por não ter encontrado a verdade. Estava, contudo, arraigada no meu coração a fé em Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor, Salvador nosso, professada pela Igreja Católica, se bem que me achasse ainda informe e flutuando para além da norma da doutrina. Contudo, meu espírito não abandonava a fé, antes, cada vez mais, se abraçava a ela. Os vaticínios dos astrólogos. Também já tinha rejeitado as enganadoras predições e os ímpios delírios dos astrólogos. Ainda nisso, meu Deus, vos quero confessar as vossas misericórdias, desde as fibras mais secretas da minha alma. Fostes vós, só vós, pois quem é que nos afasta da morte, de todo erro, senão a vida que não conhece morte, a sabedoria que ilumina as inteligências indigentes, sem precisar de luz alguma, e rege todo o mundo, até as folhas movediças das árvores. Fostes vós que medicastes a contumácia que eu opunha ao arguto velho vindiciano e a Nebrídio, jovem de alma admirável. O primeiro dizia-me com toda veemência, e o segundo frequentemente, ainda que com certa hesitação, que nenhuma arte existia para prever o futuro, que as conjecturas eram fundadas no acaso e que, por jogo de palavras, se vaticinavam muitas coisas que aqueles mesmos que as diziam ignoravam se haviam de realizar, acertando nelas somente porque as não calaram. Fostes vós que me suscitastes um amigo, assíduo em interrogar os astrólogos, embora ele não fosse muito versado nessa ciência. Contudo, como já disse, curiosamente consultava os astrólogos e sabia alguma coisa que afirmava ter ouvido ao pai. Ignorava ele quanto isso valia para destruir a fama daquela arte. Este homem, chamado Firmino, que tinha sido educado nas artes liberais e instruído na eloquência, consultou-me um dia, como amigo muito íntimo, a respeito de uns negócios em que tinham grandes esperanças. Perguntou qual fosse o meu vaticínio, segundo a sua estrela, como eles dizem. Porém eu, que já então neste assunto me começava a deixar dobrar pelas razões de Nebrídio, não me recusei a expor-lhe os meus prognósticos e o que me ocorrera, acrescentando contudo que estava já quase persuadido de que tudo isto era ridículo e quimérico. Contou Firmino então que seu pai também se interessava por semelhantes livros e que tivera um amigo que, do mesmo modo e simultaneamente, acreditava em tudo aquilo. Com igual unanimidade e com igual ardor, se entregavam a essas ninharias que lhe incendiavam o coração.
até observavam os momentos do nascimento dos animais domésticos que em casa viam a luz do dia, anotando a posição das estrelas, para deste modo fazerem deduções das experiências da sua arte. Dizia, pois, Firmino ter ouvido referir ao pai que, quando a mãe se ia predispondo para o dar à luz, também uma escrava daquele amigo paterno se achou grávida, coisa que não passou despercebida ao senhor, o qual, com apurada diligência, até procurava informar-se de quando as cadelas tinham a cria. E aconteceu que, contando com a maior cautela os dias, as horas e as partes mínimas das horas, um da mulher e o outro da escrava, ambas se recolheram ao leito ao mesmo tempo, de modo que, com igual minúcia, foram obrigados a dar a mesma estrela ao nascimento do filho e o outro ao nascimento do escravozinho. Quando as mulheres começaram a sentir as dores do parto, informaram-se eles mutuamente do que em suas casas se passava. Prepararam criados para mandarem um ao outro a anunciar com igual rapidez o nascimento das crianças. Essas informações facilmente as conseguiam, como se o fato se passasse no seu respectivo prédio. Acrescentava Firmino que esses mensageiros se cruzavam com tanta precisão a meio do caminho das duas casas que era impossível que ambos não observassem exatamente as mesmas posições dos astros, nas mesmas frações de tempo. E, contudo, Firmino, como filho de família ilustre, seguia pelos caminhos mais esplêndidos do mundo, enriquecia continuamente e era acumulado de honras, ao passo que o escravo, sem jamais ser aliviado do jugo da sua condição, servia a seu senhor, segundo informava aquele que perfeitamente o conhecia. Ouvindo estas coisas e dando-lhes fé, em razão do crédito que me merecia quem as narrava, toda aquela minha relutância caiu vencida. Esforcei-me logo por afastar Firmino daquela vã curiosidade, dizendo-lhe que, examinando eu as constelações que presidiram ao seu nascimento, para lhe declarar a verdade, devia igualmente adivinhar que seus pais eram os primeiros entre os seus concidadãos. Sua família era nobre, na própria terra natal, que ele era de condição livre e que recebera educação esmerada e fora instruído nas artes liberais. Se aquele escravo me pedisse que lhe dissesse a verdade, segundo as mesmas constelações, já que estas pertenciam a ambos, novamente deveria ler nelas que esse tal era de família abjeta, de condição servil e tudo mais, que difere e dista muito das circunstâncias do primeiro caso. Mas como seria possível que eu, examinando a mesma constelação, falasse a verdade, predizendo futuros diversos? No caso de lhes prognosticar idêntico destino, eu não diria por isso a verdade, donde com toda certeza se conclui que os fatos preditos pela contemplação dos astros não se dizem por arte, mas por acaso, e que as falsidades proferem-se, não por imperícia na arte, mas porque falhou a sorte. Aberta esta entrada, ruminava tudo isso comigo, para que nenhum desses loucos que viviam de tal negócio e que eu desejava atacar imediatamente e pôr a ridículo, me pudesse resistir, lançando-me à cara que Firmino e o pai me tinham enganado. Desviei o fio do raciocínio para os que nascem gêmeos. A maioria destes saem do ventre materno, um após outro, com tão pequeno intervalo de tempo, que a este, por mais que haja luta entre os gêmeos para possuírem na ordem natural a primazia, é impossível registrá-lo pela observação humana e tomar notas dele, de modo a que os astrólogos, examinando-as, se possam pronunciar exatamente. Os prognósticos não serão exatos porque
Vendo o astrólogo, os mesmos documentos deveriam dizer a mesma coisa de Esaú e Jacó, mas os sucessos na vida de um e de outro não foram os mesmos. Portanto, ou o astrólogo anunciava falsidades, ou, no caso de falar certo, não deveria dizer a mesma coisa de ambos, ainda que visse os mesmos documentos. Neste caso, não era por arte, mas por acaso é que dizia a verdade. Vós, porém, Senhor, justíssimo organizador de tudo, por meio de um secreto instinto, desconhecido aos consulentes e aos astrólogos, fazeis que cada qual, enquanto consulta, ouça o que lhe convém ouvir, segundo os merecimentos ocultos da sua alma e segundo os abismos dos vossos incorruptíveis juízos, que nenhum se atreva a perguntar-vos: que é isto? Para que é isto? Não vou-lo pergunte, porque é um simples homem. Ainda o problema do mal. Deste modo já vós, ó meu auxílio, me tinhas libertado daquelas prisões. Entretanto, buscava sem êxito a origem do mal. Porém, não permitieis que eu, nas ondas do pensamento, me apartasse daquela fé pela qual acreditava na vossa existência, na vossa substância inalterável, na vossa providência para com os homens e na vossa justiça. Cria em Jesus Cristo, vosso Filho, na Sagrada Escritura, que a autoridade da vossa Igreja recomenda. Cria que vós estabelecestes um caminho de salvação para os homens, em direção àquela vida que começa após a morte. Salvos e bem arraigados no meu coração, estes princípios investigavam angustiosamente a origem do mal. Que tormentos, aqueles do meu coração parturiente! Quantos gemidos, meu Deus, quando em silêncio, esforçadamente, vos procurava, grandes clamores se dirigiam à vossa misericórdia. Eram as angústias tácitas da minha alma. Vós sabíeis o que eu padecia, mas nenhum homem o sabia. De fato, quão pouco era o que comunicava com a língua aos ouvidos dos meus mais íntimos amigos. Porventura, chegava até eles todo o tumulto do meu coração, que nem o tempo nem os meus lábios bastavam para declarar? Mas todas as lamentações que rugiam do fundo do meu coração iam ter aos vossos ouvidos. Diante de vós estava o meu desejo, mas a luz dos vossos olhos não estava em mim, porque ela estava dentro e eu estava fora. Nem ela precisava de espaço, mas eu fixava a atenção naquelas que são contidas pelo espaço, sem aí encontrar um sítio para descansar. Nem elas me hospedavam, de modo a poder dizer: isto me basta, estou bem, nem me deixavam partir para onde me achasse satisfeito. Quanto a elas, era superior, mas era inferior com relação a vós. Éreis para mim, sujeito a vós, verdadeiro gozo, submetendo-me todas estas criaturas que criastes abaixo de mim. Esta minha situação constituía um justo equilíbrio e um lugar intermediário da minha salvação, se perseverasse servindo-vos, conforme a vossa imagem. Mas como eu, na minha soberba, me rebelei contra vós, e investi o Senhor confiado no escudo da minha dura cerviz, até mesmo estas ínfimas criaturas se ergueram sobre mim e me oprimiam, sem nunca ter sossego nem alívio. Enquanto as olhava, elas mesmas se me ofereciam, de toda parte em tropel e em massa, mas voltava a refletir, e logo as imagens dos corpos se me opunham, como que a dizerem: para onde vais, indigno e impuro? E com as minhas chagas cresciam elas em ousadia, porque humilhastes o soberbo como a homem ferido. Com a presunção separava-me de vós, a minha face bastante inchada tapava-me os olhos. O colírio das dores. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente, e não vos irais conosco para sempre,
porque vos compadecestes da terra e do pó, e vos comprazestes em reformar, na vossa presença, as minhas deformidades. Estimuláveis-me com um misterioso aguilhão, para que estivessem paciente, até me certificar da vossa existência, por uma intuição interior. O meu tumor decrescia, ao contato da mão oculta da vossa medicina. A vista perturbada e entenebrecida da minha inteligência melhorava, de dia para dia, com o colírio das minhas dores salutares. O neoplatonismo e a fé cristã, querendo vós mostrar-me primeiramente como resistes aos soberbos e dais graças aos humildes, e quão grande seja a misericórdia com que ensinastes aos homens o caminho da humildade, por se ter feito carne o vosso verbo, e ter habitado entre os homens, deparastes-me por intermédio num certo homem, entumecido por monstruoso orgulho, alguns livros platônicos, traduzidos do grego em latim. Neles li, não com estas mesmas palavras, mas provado com muitos e numerosos argumentos, que ao princípio era o Verbo, e o Verbo existia em Deus, e Deus era o Verbo, e este no princípio existia em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi criado. O que foi feito nele é vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A alma do homem, ainda que dê testemunho da luz, não é, porém, a luz. Mas o Verbo, Deus, é a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava neste mundo, que foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, porém que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, que a todos os que o receberam, lhes deu poder de fazerem filhos de Deus, aos que crescessem em seu nome. Isto não o li naqueles livros. Do mesmo modo, li nesse lugar que o Verbo Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porém que o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Isso não o li eu aí. Descobri naqueles escritos, expresso de muitos e variados modos, que o Filho, existindo com a forma do Pai, não considerou como usurpação ser igual a Deus, porque o é, por natureza. Porém, aqueles livros não trazem que se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo, feito à imagem dos homens, e sendo julgado no exterior como um homem. Não dizem que se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou dos mortos, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. Lá encontrei que o vosso Filho unigênito, eterno como vós, permanece imutável antes de todos os séculos e sobre todos os séculos, que, para serem bem-aventuradas, todas as almas recebem da sua plenitude, e que, para serem sábias, são renovadas pela participação da sabedoria, que permanece em si mesma, que não perdoastes ao vosso único Filho, mas o entregastes por todos nós. Isso não vem naqueles livros. Escondestes, pois, estas coisas aos sábios, e as revelastes aos humildes, para que viessem a ele os atribulados e os sobrecarregados, e ele os aliviasse, porque é manso e humilde de coração. Dirige os benignos na justiça, e ensina aos mansos os seus caminhos. Vê a nossa humildade e o nosso trabalho, e perdoa-nos todos os pecados. Porém, aqueles que se levantaram no coturno de uma doutrina mais sublime, não o ouvem dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ainda que conheçam a Deus,
não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, mas desvanecem-se em seus pensamentos, e o seu coração insensato obscurece-se. Dizendo-se sábios, tornam-se estultos. Por isso lia também aí que transformaram a imutável glória da vossa incorruptibilidade em ídolos e em estátuas de toda espécie, à semelhança de imagem do homem corruptível, das aves, dos animais e das serpentes, ou seja, o alimento dos egípcios, pelo qual Esaú perdeu o direito de primogenitura. Israel, o povo primogênito, de coração voltado para o Egito, curvando a vossa imagem, a sua alma, ante o ídolo do bezerro que come feno. Em lugar de vós, honrou a cabeça de um animal. Encontrei nesses livros essas afirmações, mas não me alimentei delas. Agradou-vos, Senhor, arrancar de Jacó o opróbrio do abatimento, para que o maior servisse ao menor. Chamastes os povos à vossa herança. Eu também vim para vós, dentre os povos, e fixei a mente no ouro que, segundo a vossa vontade, o vosso povo tirou do Egito, pois era vosso, onde quer que ele estivesse. Por meio do vosso apóstolo, dissestes aos atenienses que em vós vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas. Naturalmente, daqui vieram aqueles livros, mas não me fixei nos ídolos dos egípcios, a quem serviam como vosso ouro, aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, venerando e submetendo-se antes à criatura do que ao Criador. O descortinar do mistério divino. Em seguida, aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração conduzido por vós. Pude fazê-lo porque vos tornastes meu auxílio. Entrei, e com aquela vista da minha alma, vi acima dos meus olhos interiores e acima do meu espírito a luz imutável. Esta não era o brilho vulgar que é visível a todo homem, nem era do mesmo gênero, embora fosse maior. Era como se brilhasse muito mais clara e abrangesse tudo com a sua grandeza. Não era nada disto, mas outra coisa muito diferente de todas estas. Essa luz não permanecia sobre o meu espírito, como o azeite em cima da água, ou como o céu sobre a terra, mas muito mais elevada, pois ela própria me criou, e eu sou-lhe inferior, porque fui criada por ela. Quem conhece a verdade, conhece a luz imutável, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor conhece. Ó verdade eterna, amor verdadeiro, eternidade adorável, vós sois o meu Deus, por vós suspiro noite e dia. Quando pela primeira vez vos conheci, erguestes-me para que aprendesse a existência daquele que era objeto do meu olhar. Mas eu ainda não era capaz de ver. Deslumbrastes a fraqueza da minha íris, brilhando com veemência sobre mim. Tremi com amor e horror. Pareceu-me estar longe de vós, numa região desconhecida, como se ouvisse a vossa voz lá do alto. Sou o pão dos fortes, cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti, como ao alimento da tua carne, mas mudar-te-ás em mim. Conheci que, por causa da iniquidade, castigastes o homem e secastes a minha alma como teia de aranha. E disse, porventura, não existe a verdade pelo fato de não estar espalhada por espaços finitos nem infinitos? Vós respondestes-me de longe, sim, eu sou o que sou, e ouvi como se ouve no coração, sem ter motivo algum para duvidar. Mais facilmente duvidaria da minha vida do que da existência da verdade, cujo conhecimento se apreende por meio das coisas criadas. A relatividade das criaturas. Examinei todas as outras coisas que estão abaixo de vós, e vi que nem existem absolutamente, nem totalmente deixam de existir.
por um lado existem, pois provêm de vós. Por outro não existem, pois não são aquilo que vós sois. Ora, só existe verdadeiramente o que permanece imutável. Por isso, para mim é bom prender-me a Deus, porque se não permanecer nele, também não poderei continuar em mim. Ele, porém, permanecendo em si, renova todas as coisas. Vós sois o meu Senhor, pois não careceis dos meus bens. O problema do mal, a perfeição das criaturas. Vi claramente que todas as coisas que se corrompem são boas. Não se poderiam corromper se fossem sumamente boas, nem se poderiam corromper se não fossem boas. Com efeito, se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis, e se não tivessem nenhum bem, nada haveria nelas que se corrompesse. De fato, a corrupção é nociva, e se não diminuísse o bem, não seria nociva. Portanto, ou a corrupção nada prejudica o que não é aceitável, ou todas as coisas que se corrompem são privadas de algum bem. Isto não admite dúvida. Se, porém, fossem privadas de todo o bem, deixariam inteiramente de existir. Se existissem e já não pudessem ser alteradas, seriam melhores porque permaneciam incorruptíveis. Que maior monstruosidade do que afirmar que as coisas se tornariam melhores com perder todo o bem. Por isso, se são privadas de todo o bem, deixarão totalmente de existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, todas as coisas que existem são boas, e aquele mal que eu procurava não é uma substância, pois se fosse substância, seria um bem. Na verdade, ou seria substância incorruptível, e então era certamente um grande bem, ou seria substância corruptível, e nesse caso, se não fosse boa, não se poderia corromper. Vi, pois, e pareceu-me evidente que criastes boas todas as coisas, e que certissimamente não existe nenhuma substância que vós não criasseis. E porque as não criastes todas iguais, por esta razão, todas elas, ainda que boas em particular, tomadas conjuntamente são muito boas, pois o nosso Deus criou todas as coisas muito boas. A solução do problema do mal, as dissonâncias de pormenor. Em absoluto, o mal não existe nem para vós, nem para as vossas criaturas, pois nenhuma coisa há fora de vós que se revolte ou que desmanche a ordem que lhe estabelecestes. Mas porque, em alguma das suas partes, certos elementos não se harmonizam com outros, são considerados maus, mas estes coadunam-se com outros, e por isso são bons no conjunto, e bons em si mesmos. Todos esses elementos, que não concordam mutuamente, concordam na parte inferior da criação, a que chamamos terra, cujo céu acastelado de nuvens e batido pelos ventos quadra bem com ela. Longe de mim o pensamento de dizer, estas coisas não deveriam existir, embora, ao considerá-las só a elas, eu desejasse que fossem melhores. Contudo, bastava só isto, para eu ter de vos louvar, pois sois digníssimo de louvor, como proclamam os dragões da terra e todos os abismos, o fogo, o granizo, a neve e a geada, o vento das tempestades que executam as vossas ordens, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, os répteis e as aves que voam, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens e as donzelas, os velhos e os mais novos louvam o vosso nome. Mas também vos louvam, lá do alto do céu, entoam os vossos louvores, Deus nosso, nas alturas, todos os vossos anjos, todas as potestades, o sol e a lua,
todas as estrelas e a luz, os céus dos céus, também as águas que estão sobre os céus, exaltam o vosso nome. Já não desejava coisas melhores, porque, abarcando tudo com o pensamento, via que os elementos superiores são incontestavelmente mais perfeitos que os inferiores, mas um juízo mais sensato fazia-me compreender que a criação em conjunto valia mais que os elementos superiores, tomados isoladamente. A trajetória de um erro. Não há saúde naqueles a quem desagrada alguma parte da vossa criação, como em mim também não a havia, quando me não agradavam muitas coisas que criastes, porque a minha alma não ousava desgostar-se do meu Deus, recusava olhar como obra vossa tudo o que lhe não agradava. Por isso, lançara-se na teoria das duas substâncias, mas não encontrava descanso e apenas expressava opiniões alheias. Desembaraçando-se destes erros, a minha alma tinha imaginado para si um Deus que se difundia por toda parte através do espaço infinito. Julgando que éreis vós, colocar esse Deus no seu coração, e de novo ela se transformou num templo abominável do seu ídolo. Todavia, depois que afagastes sem eu saber a minha cabeça e fechastes meus olhos para que não vissem a vaidade, desprendi-me um pouco de mim mesmo e a minha loucura adormeceu profundamente. Despertei em vossos braços e vi que éreis infinito, mas não daquele modo. Esta visão não provinha da carne. A harmonia da criação. Olhei depois para as outras coisas e vi que vós deviam a existência. Vi que tudo acaba em vós, mas não como quem termina no espaço material. Vós sois aquele que tudo conserva na verdade, como se tudo sustivesseis na palma da mão. Por isso, todas as coisas são verdadeiras, enquanto existem, e não há falsidade senão quando se julga que existe aquilo que não existe. Reconheci que cada coisa se adapta perfeitamente, não só ao seu lugar, mas também chega a seu tempo. Reconheci que vós, único ser eterno, não começasseis a operar depois de épocas incalculáveis de tempo, porque todos esses espaços de tempo, passados ou futuros, não teriam passado, nem viriam, se vós na vossa imutabilidade não agisseis. Onde reside o mal, senti e experimentei, não ser para admirar que o pão, tão saboroso ao paladar saudável, seja enjoativo ao paladar enfermo, e que a luz amável aos olhos límpidos seja odiosa aos olhos doentes. Se a vossa justiça desagrada aos maus, com muito mais razão, lhes desagradam a víbora e o caruncho que criastes bons, e adaptados às partes inferiores dos seres criados, às quais os próprios malvados são tanto mais semelhantes quanto são mais diferentes de vós. Do mesmo modo, são os maus tanto mais parecidos com os elementos superiores da criação, quanto mais se tornam semelhantes a vós. Procurei o que era maldade, e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade, desviada da substância suprema, de vós, ó Deus, e tendendo para as coisas baixas, vontade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescência. A ascensão dolorosa. Admirava-me de já vos ter amor e de não amar um fantasma em vez de vós. Não permanecia estável no gozo do meu Deus. Era arrebatado para vós, pela vossa beleza, e logo arrancado de vós, pelo meu peso, para me despenhar a gemer sobre as ínfimas criaturas. Este peso eram os hábitos da luxúria. Mas a vossa lembrança acompanhava-me. Nem de forma alguma eu duvidava da existência de um ser a quem me devesse unir. Sabia, porém, que ainda me não encontrava apto para essa união,
pois o corpo que se corrompe sobrecarrega a alma, e a morada terrena comprime o espírito que se dissipa. Estava certíssimo de que as vossas perfeições invisíveis se podem tornar compreensíveis desde o princípio do mundo, por meio das coisas criadas, bem como o eterno poder e a vossa divindade. Buscando, pois, o motivo por que é que aprovar a beleza dos corpos, quer celestes, quer terrenos, e que coisa me tornava capaz de julgar e dizer corretamente os seres mutáveis. Isto deve ser assim, aquilo não deve ser assim, procurando qual fosse a razão deste meu raciocínio, ao exprimir-me naqueles termos, descobri a imutável e verdadeira eternidade, por cima da minha inteligência, sujeita à mudança. Deste modo, dos corpos subia pouco a pouco a alma que sente por meio do corpo, e de lá a sua força interior, à qual os sentidos comunicam o que é exterior. É este o limite até onde chega o conhecimento dos animais. E de novo, dali a potência raciocinante. A esta pertence a juizar acerca das impressões recebidas pelos sentidos corporais. Mas essa potência, descobrindo-se também mudável em mim, levantou-se até a sua própria inteligência, afastou o pensamento das suas cogitações habituais, desembaraçando-se das turbas contraditórias dos fantasmas, para descortinar qual fosse a luz que a esclarecia, quando proclamava, sem a menor sombra de dúvida, que o imutável devia preferir-se ao mudável. Daqui provinha o seu conhecimento a respeito do próprio imutável, pois, se de nenhuma maneira o conhecesse, não o anteporia com toda segurança ao variável. Foi assim que ela atingiu aquele ser, num abrir e fechar de olhos. Compreendi então que as vossas perfeições invisíveis se declaram por meio das coisas que foram criadas, mas não pude fixar a vista, e, ferido pela minha enfermidade, tornei aos vícios habituais. Não conservava comigo senão aquela lembrança amorosa, desejando, se assim me posso exprimir, os aromas dos alimentos que ainda não podia comer. O único caminho para a verdade. Buscava um meio para me prover de forças, a fim de ser apto para gozar-vos, mas não o encontraria enquanto não abraçasse o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem-Deus, bendito por todos os séculos, que está acima de todas as coisas. Ele chamava-me e dizia: sou o caminho, a verdade e a vida. Eu também devia crer que o alimento, que era incapaz de tomar, se uniu à carne, pois o Verbo se fez homem, para que a vossa sabedoria, pela qual criastes tudo, se tornasse o leite da nossa infância. Como possuía pouca humildade, não compreendia que Jesus, o meu Deus, fosse humilde, nem alcançava de que ensinamentos fosse mestra a sua fraqueza. Com efeito, o vosso Verbo, verdade eterna, exaltado sobre as criaturas mais sublimes, ergue até si os que se lhe sujeitam, porém nas partes inferiores da criação, construiu para si, com nosso lodo, uma vivenda humilde. Por meio desta, rebaixa e atrai para si os que deseja submeter. Cura soberba e alimenta o amor, para que, cheios de confiança em si mesmos, se não afastem para mais longe. Pelo contrário, humilham-se ao presenciar a seus pés a divindade tornada humilde, pela comparticipação da túnica da nossa carne, e cansados, prostram-se-lhe diante dele, que, erguendo-os, os exaltará. Hesitante na doutrina do Verbo. Eu, porém, pensava doutra maneira, e somente imaginava o meu Senhor Jesus Cristo como um homem de excelente sabedoria, que ninguém poderia igualar, sobretudo porque nasceu maravilhosamente de uma virgem.
para nos dar exemplo de desprezo das coisas temporais e adquirir a imortalidade divina. Parecia-me que tinha merecido tão grande autoridade de magistério pelo cuidado com que se ocupou de nós. Nem sequer podia suspeitar que mistério encerravam as palavras: o Verbo se fez homem. Simplesmente, pelos escritos que dele tratavam, sabia que comeu, bebeu, dormiu, fez caminhadas, regozijou-se, entristeceu-se, conversou, e que aquela carne não se tinha unido ao vosso Verbo, senão pela alma e inteligência humana. Isto já o sabe todo aquele que conhece a imutabilidade do vosso Verbo, imutabilidade que eu já conhecia quando me era possível, e de que não duvidava absolutamente nada. Com efeito, mover agora pela vontade os membros do corpo, e logo depois não os mover, sentir agora um afeto, e logo depois já o não sentir, e exprimir por meio de sinais, sábias ideias, e logo voltar ao silêncio, são características da mutabilidade da alma e da inteligência. Se isso que dele se escreveu fosse falso, também tudo o mais correria risco de ser mentira, e nenhuma fé salvadora subsistiria nestes livros para o gênero humano, porque tais escritos são autênticos. Reconheci apenas em Cristo um homem completo, não só um corpo humano, ou um corpo e uma alma sem mente, mas um homem real, que eu julgava avantajar-se aos restantes mortais, não por ser a personificação da verdade, mas por motivo da grande excelência de sua natureza humana e de sua mais perfeita participação quanto à sabedoria. Alípio, porém, supunha que os católicos acreditavam num Deus revestido da carne, de modo que, além de Deus e da carne, não havia em Cristo uma alma. Não julgava que lhe atribuíssem uma inteligência humana, porque estava bem persuadido de que as ações de Jesus Cristo, transmitidas à posteridade, não se dariam nele sem uma criatura vital provida de razão. Alípio, com demasiada preguiça, se ia aproximando da mesma fé cristã, mas depois, reconhecendo que tal erro era próprio dos hereges apolinaristas, jubiloso, juntou-se à fé católica. Confesso, porém, que só um pouco mais tarde aprendi de que modo a verdade católica se aparta do erro de Fotino a respeito de o Verbo se ter feito homem. Por isso, a reprovação dos hereges dá aso a que se manifeste claramente o que sente a vossa Igreja e o que contém a sã doutrina. Foi necessário haver hereges para que os fortes se manifestassem entre os fracos. Do platonismo à Sagrada Escritura. Mas depois de ler aqueles livros dos platônicos e de ser induzido por eles a buscar a verdade incorpórea, vi que as vossas perfeições invisíveis se percebem por meio das coisas criadas. Sendo repelido, no meu esforço, senti o que pelas trevas da minha alma me não era permitido contemplar. Experimentei a certeza de que existíeis e éreis infinito, sem contudo vos estenderdes pelos espaços finitos e infinitos. Sabia que éreis verdadeiramente aquele que sempre permanece o mesmo, sem vos transformardes em outro, quer parcialmente e com algum movimento, quer de qualquer outro modo. Sabia que todas as outras coisas provêm de vós, pelo motivo único e seguríssimo de existirem. Sim, tinha certeza disso, porém era demasiado fraco para gozar de vós. Tagarelava a boca cheia, como um sabichão, mas se não buscasse em Cristo nosso Salvador o caminho para vós, não seria perito, mas perituro. Já então, cheio do meu castigo, começava a querer parecer um sábio, não chorava e, por acréscimo, inchava-me com a ciência. Onde estava aquela caridade que se levanta sobre o alicerce da humildade que é Jesus Cristo? Quando é que estes livros me ensinariam? Por isso, segundo julgo, vós quisestes que eu fosse ao seu encontro,
antes de meditar as vossas Escrituras, para que se imprimisse em minha memória o sentimento que nelas experimentei. Depois, quando em vossos livros encontrasse a serenidade e minhas feridas fossem tocadas por vossos dedos e fossem por eles curadas, discerniria perfeitamente a diferença que havia entre a presunção e a humildade, entre os que vêm para onde se deve ir e os que não vêm por onde se vai, nem o caminho que conduz à pátria bem-aventurada. Esta será não somente objeto e contemplação, mas também lugar e morada. Ora, se antes de tudo me tivesse instruído nas vossas santas Escrituras e familiarizado com elas, sentisse a vossa doçura, se deparasse depois com aqueles volumes dos platônicos, talvez eles me arrancassem do sólido fundamento da piedade, ou, se persistisse no sentimento salutar que deles tinha aurido, julgaria que, se alguém aprendesse só por esses livros, também deles poderia alcançar o mesmo afeto espiritual. Entre o esplendor da verdade e o platonismo, por conseguinte, lancei-me avidamente sobre o venerável estilo da Sagrada Escritura, ditada pelo vosso Espírito, preferindo, entre outros autores, o apóstolo São Paulo. Desvaneceram-se-me aquelas objeções, segundo as quais algumas vezes me pareceu haver contradição na Bíblia e incongruência entre o texto dos seus discursos e os testemunhos da lei e dos profetas. Compreendi o aspecto único daqueles cachos escritos e aprendi a alegrar-me com tremor. Comecei a lê-los e notei que tudo o que de verdadeiro tinha lido nos livros dos platônicos se encontrava naqueles, mas com esta recomendação da vossa graça, que aquele que vê não se glorie, como se não tivesse recebido, não somente o que vê, mas também a possibilidade de ver. Com efeito, que coisa tem ele que não tenha recebido? E vós, que sois sempre o mesmo, não só o admoestais, para que vos veja, mas também para que se cure, a fim de vos possuir. Aquele que não pode ver de longe, percorra contudo o caminho por onde possa vir a contemplar-vos e a possuir-vos. Efetivamente, ainda que o homem se deleite na lei de Deus, segundo o homem interior, que fará ele perante a outra lei dos seus membros, que recalcitra contra a lei do seu espírito e o cativa na lei do pecado escrita nos seus membros. Por isso, vós, Senhor, sois justo, nós, porém, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, e a vossa mão pesou sobre nós. Justamente fomos entregues ao pecador antigo, ao príncipe da morte, pois persuadia a nossa vontade a conformar-se com a sua, que não permaneceu na vossa verdade. Que fará o infeliz homem? Quem o livrará deste corpo de morte, senão a vossa graça por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vós gerastes coeterno e criastes no princípio de vossos caminhos, ao qual o príncipe deste mundo, apesar de o não encontrar em nada merecedor de morte, o matou. Foi assim anulado o libelo que nos era contrário. Ora, isto não o dizem os livros platônicos. Suas páginas não encerram a fisionomia daquela piedade, nem as lágrimas da compunção, nem o vosso sacrifício, nem o espírito compungido, nem o coração contrito e humilhado, nem a salvação do povo, nem a cidade desposada, nem o penhor do Espírito Santo, nem o cálice do nosso resgate. Lá ninguém canta. Porventura, a minha alma não há de estar sujeita a Deus? Depende dele a minha salvação, porquanto ele é o meu Deus e Salvador. Ele me recebe, e dele não me apartarei mais. Nos livros platônicos, ninguém ouve aquele que exclama: vinde a mim, vós os que trabalhais. Desdenham em aprender dele, que é manso e humilde de coração. Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos,
e as revelastes aos humildes. Uma coisa é ver de um píncaro arborizado a pátria da paz e não encontrar o caminho para ela, gastando esforços vãos, por vias inacessíveis, entre os ataques e insídias dos desertores fugitivos, com seu chefe leão e dragão. E outra coisa é alcançar o caminho que para lá conduz, defendido pelos cuidados do general celeste, onde os que desertaram da milícia do paraíso não podem roubar, pois o evitam como um suplício. Estas coisas penetraram-me até as entranhas, por modos admiráveis ao ler São Paulo, o mínimo dos vossos apóstolos, e enchia-me de espanto, considerando as vossas obras.